Estamos de volta com o BMC Marketing, agora para chamar o nosso próximo convidado aqui para bater um papo com a gente, que é o Renan Silva, gestor da Blumetrics Asset. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Felipe. Como vai? Satisfação estar com vocês. Gani, Felipe, Isa. Prazer é nosso. Valeu, Renan. Prazer é nosso. Ô Renan, vamos começar falando aí sobre essa questão aí, a PEC dos benefícios, né, que finalmente aí foi aprovada pelo Congresso, deve ser promulgada ainda hoje, né? Eu queria saber principalmente sobre essas questões de impactos fiscais, né? Como que você analisa esse ponto, né? Inclusive o ministro Paulo Guedes afirmou hoje aí que a PEC não terá um impacto fiscal líquido. Enfim, podemos começar por aí? Podemos sim, vamos lá. Bom, de fato, a gente olhando, né, até o comportamento dos mercados, né, fica muito claro que há uma sinalização realmente de desconfiança quanto à disciplina fiscal. Isso é muito claro, né? Até outro dia me perguntaram, o que está vendo com o mercado? Não está vendo nada, ele está completamente em estado de normalidade, porque sempre que você tem o risco aumentado, né, você tem realmente as consequências de maior volatilidade do mercado. Então, até então, a gente não tem novidade. Agora o governo, na verdade, eu enxergo assim, ele tinha algumas cartas da manga, né, ele veio ao longo, que foi sendo conquistado ao longo dos 5 anos, inclusive já vindo, né, até um pouco anterior ali ao governo atual, que vinha realmente abrindo algumas folgas para você gerar um crescimento mais sustentável, né? Como, por exemplo, a redução dos gastos públicos, né? Esses dias eu estive olhando lá na formação do PIB, os gastos públicos, no momento, eles estão ali em 17% do PIB, né? Quando no auge lá, no governo anterior, por exemplo, a gente tinha até 26% do PIB. Então, conseguiu sim uma redução importante, é um trunfo. Isso se deve, com certeza, ao teto do gasto. Então, quando você fala em estourar o teto do gasto, realmente, vamos dizer assim, né, o gato sobe no telhado, o mercado fica com o pé atrás. Também tivemos a desalavancagem dos bancos públicos, importante, né? Isso aí acabou gerando uma folga no Tesouro, evidente, e eu poderia citar em outras coisas importantes, né? Fortalecimento do mercado de capitais, porque na medida que você tem menos governo, você abriu frentes de oportunidades importantes, o mercado de capitais cresceu sensivelmente, mas isso foi alterado, né, na medida que você precisou acelerar a alta de juros, né, a partir do ano passado. Então, algumas folgas que você poderia ter acabaram sendo comprometidas, tanto pelaquela questão antiga, né, dos precatórios, que foi equacionada parcialmente, quanto também a questão da taxa de juros. Então, o governo, na verdade, ele não está conseguindo, né, convencer os agentes de mercado de que realmente esse efeito líquido aí é baixo, assim como o ministro Paulo Guedes coloca. Há muitas dúvidas relacionadas a isso. Há uma certa convicção, realmente, de que os gastos públicos são menores, que a arrecadação melhorou. Você tinha uma projeção de PIB ali no começo do ano bastante, vamos dizer assim, bastante comprimida, né? Bastante pessimista. Algumas pessoas falavam até em PIB zero. E agora você tem uma aceleração ali, uma mudança dos patamares de projeções de todas as instituições financeiras. Quando o governo fala que vai ter uma aceleração do PIB, talvez já não é um pouco tendencioso, mas quando todas as instituições começam a apontar para um PIB maior, então chama atenção positivamente. Então eles apostam muito de que possa haver um efeito compensatório, e é um momento complicado que a gente não vivenciou, né, em outras etapas aí da nossa história. Então é um pouco complicado. O certo é que nós temos uma política monetária contracionista, né, e temos uma política expansionista do lado fiscal. Então essa queda de braço ali é que
é que está incomodando o mercado e gerando uma certa desconfiança. O grande argumento é que nós estamos num momento emergencial, que precisa socorrer as pessoas, né? Que as pessoas, né, as famílias mais desfavorecidas estão com dificuldade de comprar o gás, de se alimentar, tal, né? E na contraparte você tem, mas são medidas eleitoreiras e tudo mais. O certo, o ideal seria avaliar o efeito da política monetária contracionista, esperar a primeira, né, o arrefecimento da inflação, para daí você dar uma medida mais certa, né, uma carga mais certa ali de incentivos do lado fiscal. Essa que é a questão. E esse movimento, na verdade, fiscal, ele foi antecipado e como gera esse conflito de forças, né, o mercado reage dessa forma, né? É claro que a gente também tem que observar que os entes privados, né, empresas, estão apresentando bons resultados, né? Então, ao mesmo tempo que você tem muita volatilidade, você também tem oportunidades ali importantes para dar um tempero nessa análise, né? Renan, boa tarde. Alan Gani aqui falando contigo. Em relação a esse afrouxamento das regras fiscais, você acha que é possível, teve essa correção forte na Bolsa, aí o mercado esquece por um tempo, mais ou menos como foi a PEC dos precatórios, e é possível ter aí um novo rally, ou não? O mercado precisa ter agora uma garantia de um novo compromisso fiscal por parte do governo, de uma nova âncora fiscal. Como é que está a sua visão em relação a isso? De fato, Gani, eu vejo isso. O governo ele não está conseguindo transmitir segurança no discurso, a convicção de que ele tem a disciplina fiscal na mão. Eu acho que essa é a grande questão e por isso que, principalmente ali, Bolsa, tal, acaba sofrendo um desconto maior, uma desconfiança maior. Há alguns números conflitantes, né? Eu, particularmente, até acho que é possível, até porque é uma medida provisória. Então, as coisas, como é que se diz, né? A economia ainda é uma ciência humana, né? Então, você tem algumas limitações ali, você tem que fazer ajustes, correções de rota o tempo todo e às vezes você tem que gerar alguns efeitos compensatórios ali, porque você também tem as questões sociais importantes, né? Então isso pode ser justificado, só que a gente sente uma certa fragilidade de não conseguir elencar e convencer o mercado de que não haverão novos afrouxamentos, por exemplo, do teto, né? De que isso não vai ser como é que se diz, uma prática cotidiana. É isso que o mercado, eu acho que ainda está querendo entender. Agora, a gente olhando assim com mais frieza, por exemplo, em termos de bolsa, né? Você tem algumas empresas aí na bolsa que estão pagando dividendos assim astronômicos, né? Inclusive em relação a outras, inclusive até outras large caps mundo afora. Se você ranquear aí, pegar as large caps com boa estrutura de capital, o Brasil tem, pelo menos aí, numa lista de 20, o Brasil tem pelo menos 4 empresas que estão ali encabeçando o pagamento de dividendos. Pagamento de dividendo, só paga dividendo quem dá lucro, né? Então, mesmo em período de pandemia e pós-pandemia, houve uma boa adaptação do mercado nesse sentido, e existem empresas aí importantes que estão dando lucros recorrentes, tá? Mesmo sem até depender tanto do exterior. Então isso abre algum espaço. Também a gente tem que considerar que aquele aspecto do rentista, né, quer dizer, a renda fixa, ela acaba puxando também, invertendo o fluxo, né, de bolsa para renda fixa. Isso é uma coisa que vem acontecendo esse semestre. E isso também seria muita inocência nossa achar que isso não ia acontecer. Claro, isso está acontecendo, né? A gente vê fundos de ações, por exemplo, sofrendo muitos resgates, não só por aversão de risco, mas também pela atratividade da renda fixa. Isso é sazonal, né?
Isso é sazonal. Hoje, eu particularmente, por exemplo, estou convencido que o ciclo de alta da Selic deve estar caminhando para o fim, né? Então, se está caminhando para o fim, tudo começa a se ajustar mais naturalmente, né? Como, por exemplo, a curva de juros e tudo mais. Se o ciclo da Selic está no fim, porque também pode ter uma retração além do desejável mais à frente. Então, pode haver sim um movimento de bolsa. A bolsa começa a antecipar a inversão dessa curva, tá? Eu também acredito o seguinte: a gente fazendo um paralelo, é inevitável, né, fazer um paralelo com momentos históricos, né? A economia brasileira ela foi muito mais indexada do que ela é hoje. Hoje ela tem um grau de indexação, mas é um grau bem menor do que em outros períodos de crises graves, inclusive, né? Então isso faz com que realmente um aumento da taxa de juros, né, somado ainda a um desemprego melhor, mais alto, o endividamento da família também bastante relevante, uma renda média que está melhorando, mas está no fundo do poço, tudo mais, tal. Então você sente que o consumo, né, vai dar o tom do ajuste inflacionário, e é isso que a gente está observando. A gente está olhando aí vendas no varejo, saiu dados aí, né? A gente viu que é isso que está acontecendo, e o Banco Central tem essa prerrogativa. A questão é justamente conseguir passar a confiança de que a antecipação dessas medidas aí fiscais, né? Eu falo antecipação considerando que a gente ainda não teve uma sinalização clara de controle inflacionário. Senão isso já poderia estar acontecendo. Mas como há dúvida, né, se esse choque aí de expansionismo possa atrapalhar o controle inflacionário, o mercado fica com a aversão ao risco somatizada, né? Certo. O Renan, segundo uma reportagem aí da Bloomberg, a equipe econômica estaria aí discutindo propostas para mudar o teto de gastos, né, o que abriria aí a possibilidade de que o governo, que assumir aí no ano que vem, aumente os gastos públicos, né? E uma das alternativas em estudo seria aí usar a dívida pública como referência para decidir quantos gastos podem crescer a cada ano. Eu gostaria de uma análise sua sobre isso, sobre essa questão. Olha, eu vejo o seguinte, né? O teto de gasto, eu acho que foi uma conquista, né? Foi uma conquista. Eu vejo assim, por exemplo, nos Estados Unidos tem teto de gasto, né? Ele também é renegociado o tempo todo, tá? Então, eu acho que a gente pode se acostumando com isso, porque, como eu te falei, a economia, os impactos, os choques, né? Exógenos e tudo mais, acabam também atrapalhando. Toda regra que é muito fixa, né, ela é problemática, né? Como aquela aventura de você colocar juros fixos na Constituição, né? Ou então a aventura de colocar câmbio fixo na Constituição. A gente já viu, né, a gente fazer isso e tem um efeito catastrófico, né? Eu não vejo com maus olhos, né, a questão de você estar negociando o teto. Agora, eu considero que é uma conquista e o mercado se pauta muito nisso. Eu digo o seguinte, o Brasil, né, ele é um país, né, nós somos pertencentes ao BRIC, né, nós somos um país que tem mais volatilidade, que tem problemas, alguns problemas até estruturais. Então, o teto de gasto é uma âncora importante, tá? Eu não vejo com bons olhos e eu acho que isso pode gerar mais nervosismo para o mercado nesse momento. Como eu falei, né, os gastos do governo, né, no governo Temer, chegava a 19% do PIB, hoje está chegando a 17%. O governo foi extremamente austero? Foi um pouco, teve algumas conquistas, mas com certeza o teto do gastos está fazendo um efeito nesse controle dos gastos. E isso eu considero bom, né? Tanto é que agora, até assim, o mercado às vezes também é circunstancial, né? No passado a gente olhava demais a classificação do risco soberano do Brasil, né? Agora, há pouco, a S&P
reafirmou o rating Brasil, né, duplo B-, e com certeza nessa análise ela considerou os aspectos fiscais, sem dúvida nenhuma, né? É claro que eles olham com mais amplitude o país, né? É a chamada análise PESTEL, né? Política, econômica, social, tecnológica, né? Meio ambiente e risco legal. É muito mais amplo a questão, mas com certeza quando se fala, né, em E de economia ali, né, no PESTEL, tem muito peso a questão fiscal e assim como a política monetária também. E a nota está reafirmada. Isso me parece bom, porque tivemos uma pandemia, estamos no pós-pandemia, ali numa adaptação em meio a uma inflação altíssima. Então, também não deixa de ser um referendo, né, de que a gente segue ali minimamente uma disciplina fiscal. Eu acho que pode gerar mais volatilidade. Eu não vejo que seja uma coisa boa. Em algum momento, eu acho que a gente vai ter que criar algum grau de flexibilidade, de flexibilização do teto, mas com critérios técnicos, né? E não, assim, não com a perspectiva de deixar governos mais à vontade, talvez penalizando aí o bom equilíbrio da economia. Ô Renan, no início desse ano, você até mencionou isso, muitas previsões colocavam o PIB zerado ou até eventualmente negativo, e o Brasil tem surpreendido nos índices de atividade econômica, e agora as previsões aí vão de 1,5 a 2, já vi até 2,5. Só que as previsões de 2023, que estavam mais otimistas no início do ano, agora estão mais pessimistas, né? Tá meio, algo assim. Você acha que é possível ter algum tipo de surpresa positiva? Para onde iria o teu viés? Assim? Você acha que é mais para cima ou mais para baixo em relação a esse meio e por quê? Olha, eu tenho um viés mais positivo, tá? Eu posso explicar por quê. Eu tenho um viés mais positivo, perdão. Então, a questão é o seguinte, poxa, por exemplo, 0, que era no começo do ano, eu acho que é um número meio tristinho, né? Porque que acontece? Você ainda tem um efeito refratário da recuperação da atividade, advinda da pandemia. Então não é uma questão de otimismo, é uma questão de que a roda anda, voltou a andar, né? E você tinha ali uma vaga, né? Você tinha ali um V para ser preenchido, né? Isso veio acontecendo. A questão, por exemplo, é que agora, né, o setor de serviços também ele atrasou muito a volta, tal, e agora ele volta com bastante força e demanda acima da expectativa, demanda reprimida, tá? É muito também difícil você chegar numa projeção perfeccionista, tal, né? Seria uma adivinhação, ninguém tem bola de cristal. Mas isso contribui, então, assim, dificilmente seria 0, né? Algum crescimento a gente teria. Agora, de novo, eu digo o seguinte, as empresas, elas estão mais eficientes, tá? E a gente, o que eu percebo, tá? Com a desalavancagem dos bancos públicos, os bancos públicos emprestando com mais critério, né? Eu percebo que tem uma sobra de caixa no Tesouro, e o que cobriu essa lacuna? Foi o mercado de capitais. Então, as captações do mercado de capitais estão chamando investimento e está encontrando a contraparte, tá? Você tem números bastante expressivos, tanto de captações no setor privado, suprindo a ausência do governo, e também você tem também... a questão também, se você observar, por exemplo, os IPOs, né? Também os IPOs também surpreenderam muito, aí mesmo em 2021 e 2022 também, teve uma desaceleração, mas teve um crescimento com relação a 2018, por exemplo, né? Então, e isso está mostrando essa força. Ademais, assim, a gente tem que lembrar que as concessões começam a fazer algum efeito, né? Então, as concessões, você tem ali um fluxo positivo ali, né? Um fluxo né, de realizações, né?
obras contratadas, investimentos que estão vindo. Outra coisa também, diferente de outros países, né, o Brasil não teve perda relevante de investimentos. Tá? Esperava-se uma queda do investimento lá em torno de 10%, caiu 0,8%, alguma coisa assim, em 2021, no pós-pandemia. Ou seja, os investidores não deixaram de vir para o Brasil, ao contrário. Então, mostrou que, de fato, temos oportunidades interessantes relacionadas a esses novos movimentos, né? O marco regulatório das ferrovias, dos portos, do saneamento, tudo isso está gerando realmente uma expectativa de crescimento maior e ela deve se concretizar porque são coisas contratadas. Tá? Então, começa a ter um efeito um pouco diferenciado. Também começa a ter um efeito no caixa, né, nós ainda não usufruímos, mas começa a ter um efeito também a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é só o aspecto do caixa também. As pessoas vão ter que trabalhar mais. Né? E antes da reforma, eu acho que a média, né, da idade das aposentadorias era 54 anos. E agora tem uma, como é que se diz, né? O trabalhador produtivo, ele tem uma sobrevida ali, né, no mercado, por força da lei, claro, né, ou por força da regra. Mas isso aí também gera um certo, né, um certo impulso. É claro que tudo é de forma lenta e gradual, tá? Mas além da recuperação econômica que era esperado, você também tem esses outros efeitos positivos, sobras de caixa que podem ser convertidos também na forma de investimento, que é uma falha muito grande que nós temos na estrutura de contas do governo, né? No sentido que não sobra investimento. Então, você começa a ter uma sobra que há muito tempo a gente não via. Então, eu tenho um viés mais positivo, lembrando coisas que já estão contratadas, que já estão no trilho, tá? Agradecer demais aqui sua participação com a gente, Renan Silva, que é gestor da Blue Metrics Asset. Renan, valeu, hein? Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com a gente. Gente, igualmente um abraço aí. Obrigado pela lembrança. Satisfação. Um abraço.